Tenha mais poder, tendo mais empatia. O vídeo de hoje é sobre um trecho que eu estava lendo aqui desse livro, Poder da Manipulação, que é meio que a ideia de trazer uma revisão, né, uma visão mais moderna sobre o livro do príncipe, do Maquiavel. Eu não venho aqui trazendo técnicas de manipulação e nem é o meu objetivo. É sobre trazer uma coisa que pode impactar a sua vida e te ajudar. A ideia de como você vai utilizar essa ferramenta, essas informações, aí vem do seu senso crítico, de entender o que é certo, o que é errado, quais são os seus valores, suas virtudes. E durante o vídeo eu vou mencionar um pouco mais sobre essa questão também. Eu queria pegar aqui e ler um trecho do livro que realmente impactou muito mais do que muitos livros que eu li. Eu li diversos livros esses tempos e um trecho desse livro às vezes serviu muito mais do que um livro inteiro que eu estava lendo, certo? Então eu peço que você preste atenção nesse momento e escute o que eu vou ler aqui agora. E eu vou dissecando de ponto a ponto. Fechou? Você vai ficar aqui comigo? Fechou, vamos lá. Valores pessoais. Nós consideramos bons e o que não estiver considerando ruim. No mundo do poder e dos negócios, isso é quase sempre um erro terrível por dois motivos básicos. Primeiro motivo do porquê você olhar as coisas apenas pelos valores pessoais. Porque ao julgarmos tudo de acordo com nossos valores pessoais, cometeremos o erro de pensar que todos cultivam os mesmos valores que nós e que as ações deles estarão sempre de acordo com esses valores. E nesse caso, quase sempre nos frustramos porque as pessoas raramente cultivam os mesmos valores que nós. E suas ações sempre estarão de acordo com os valores delas e não com os nossos. Isso é uma coisa tão simples, mas tantas vezes a gente falha nessa questão de olhar o mundo achando que todo mundo olha o mundo da mesma forma que a gente, ou achar que todas as pessoas pensam da mesma forma que a gente. As pessoas acreditam que isso é certo e isso é errado com base no que acreditamos, mas não, cada pessoa tem uma visão. Pensa eu, sendo um cristão, e eu vou viajar e vou pro Nepal, onde, sei lá, o pessoal pratica hinduísmo. Tem uma tribo hindu lá e acontece uma coisa. A minha visão sobre aquilo é muito errada, mas para eles é muito normal. Eu matei uma vaca, é extremamente errado na visão de valores deles. Na visão deles, eles vão considerar eu uma pessoa horrível, terrível, um assassino, uma pessoa totalmente desumana, sendo que a visão é que para mim isso é normal. É eu matando para mim comer a carne com base de que isso é normal. Isso é comum. Para nós é comum isso aí. Até na Bíblia fala sobre, sei lá, matar um bezerro pro filho primogênito na volta dele. Isso é comum, isso é o certo, por assim dizer, né? E para eles não. Então a gente vive um mundo achando que as pessoas vão agir da mesma forma. Às vezes uma pessoa acredita que tudo bem passar pela perna dos outros de acordo com a visão deles. O cara é um 7-1 e você acha que a pessoa não vai ser um 7-1 porque você acredita que aquilo é errado. Você entendeu o mundo apenas que as pessoas vão agir conforme nos seus valores, você está se limitando, você está pronto para tomar muitas frustrações na vida, porque você vai esperar das pessoas que elas ajam dessa forma. Porém, elas não vão agir da forma X, elas vão agir da forma Y, com base no que elas acreditam. A forma Y está correta. E você achar que o X estava correto e a pessoa não agiu, o problema é seu. Totalmente seu, porque construiu de uma visão, de uma perspectiva da sua própria pessoa e não do que realmente é o que a pessoa acredita. E não sobre uma questão também que a sociedade acredita. O importante é que ela está acreditando com base na tomada de decisão dela, com base no que as pessoas acreditam, ela também vai ser influenciada. Então você entender isso, entender como as coisas realmente funcionam, entender como o mundo não é a sua visão, que a sua visão é apenas uma construção numa perspectiva com base na sua vida, com suas experiências, no que você acredita, na sua espiritualidade, na sua religião, nos seus estudos, nas suas experiências, você vai se frustrar muito com base nisso. Isso eu estou passando um ponto. Agora vamos lá. Segunda parte. Porque agir sempre com base nos mesmos princípios nos torna extremamente previsíveis e, por consequência, vulneráveis diante daqueles que, por mesquerinha, inveja, ódio ou ambição, desejam nossa ruína. O que está trazendo aqui? Agora a pessoa, vamos dizer que o cara ruim, o cara malandro, ele sabe disso, ele sabe da primeira regra. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar isso como uma ferramenta.
Ele começa a entender que você também vai achar que o mundo é na perspectiva que você acredita. E ele sabe sobre isso. E ele vai utilizar isso ao favor. Com base no quê? Se ele sabe como que sua mente funciona, no que você acredita, ele sabe como que você vai reagir com base nisso ou no aquilo. E ele vai usar isso a favor dele. Ele vai utilizar dessa ferramenta e jogar um jogo manipulador com você. Ou seja, você sabe, as pessoas sabendo o que você acredita, o que você acha certo, seus valores, suas virtudes, elas vão saber disso e vai te tornar você uma pessoa previsível e eles vão utilizar isso contra você. Eu não estou falando para você ser uma pessoa falsa que não demonstra o que você acredita. Mas você escancarar a sua vida para as outras pessoas e expor o que você acha certo ou errado, muitas vezes vai fazer você se tornar uma pessoa previsível, onde as pessoas vão utilizar isso contra você. Então, uma segurança que eu trago aqui para você, né, é sobre entender o que você deve expor, o que você não deve expor. O que você deve se abrir com os outros e o que você não deve se abrir. Você entender que o mundo não é como você acredita, também vai te dar uma proteção de entender que as pessoas podem agir de uma forma errada, podem agir de uma forma ruim e vão se aproveitar de você. Como também você pode aproveitar disso e saber que um 171 vai ser um 171. A cobra vai picar a tartaruga. Não sei se era tartaruga e cobra, mas tem uma historinha que fala um pouco sobre isso, né? Sobre, vamos dizer que a tartaruga e a cobra. A tartaruga sobe em cima, a cobra fala para ajudar ela e ir pro outro lado, né, do rio, né? E pensa, se eu posso subir em cima do seu casco aqui e você me ajudar, eu levo você até o outro lado. E a tartaruga, não, calma lá, você vai picar eu sei que você vai picar eu. Sei que no final ali você vai me picar quando levar até o rio. E isso ele vai lá, a cobra vai lá e fala assim: não, calma lá, eu prometo aqui que eu não vou picar você e vamos confiar junto, porque senão nós dois vai cair no lago. Beleza, faz sentido, né? Nós dois vai se ferrar. Aí no meio do caminho, opa, deu uma travadinha aqui, mas no meio do caminho teve uma pedra ali que eles pararam, esperaram, descansaram e, opa, peraí, não picou, tá tudo bem. Então a tartaruga foi lá e continuou caminhando no meio do rio, quase chegando lá na beirada. A cobra vai lá e picou e levou os dois. Essa não é a história, mas é meio que semelhante a isso. Qual que é a moral da história? No final, com os dois sendo levados, a cobra pergunta, a tartaruga pergunta, mas por que você fez isso? Nós dois vamos morrer. Olha, não era pra você acreditar em mim. Eu ia picar você, é a minha natureza. Com base nisso que eu trago aqui, no final, a natureza da pessoa. O 71 vai aplicar golpe, vai tentar passar a perna em você. Aquela pessoa que pensa só nela, ela vai tentar só... Quando você não fazer sentido pra você, vamos dizer assim, ser boa com você e fazer sentido ser boa, ruim com você, para ela conseguir seu objetivo, ela vai ser má com você, ela vai agir dessa forma, porque ela funciona dessa forma, e você entender isso também vai te proteger. Entender como as coisas funcionam, como a natureza das pessoas são, você vai se proteger disso. E tem uma última nota no final do capítulo, ele dá meio que um mini resumo, né? Um vale se lembrar, por assim dizer, né? Vou ler aqui, quero que preste atenção. Lembre-se, o poder e a liderança que levam ao sucesso e à riqueza sempre são consequências das habilidades de preencher um vazio, de suprir uma demanda que existe nas pessoas ou no universo. Se você não tiver a habilidade de ver o mundo como ele realmente é, se não compreender as regras do jogo e se medir tudo por seus valores pessoais, se ignorar o que motiva os outros e pensar apenas nas suas ambições, nem sequer conseguirá perceber esse vazio, quem dirá preenchê-lo. Moral da história e finalizar o vídeo de hoje é para você entender que no final você tem que entender o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa, o que o mercado precisa, o que o universo precisa. Quando você preencher isso, quando você conseguir resolver uma dor do mercado mesmo, você vai ganhar muito dinheiro. As pessoas estão com essa dor. Você não está com essa dor, mas foda-se. É sobre as pessoas. É sobre ajudar as pessoas. É sobre você entender as outras pessoas. E isso também é empatia.
Isso também é se pôr no lugar das outras pessoas. Você ter empatia, você entender que as pessoas precisam, querem. Você pode utilizar isso para você crescer, para você evoluir. Mas não quer dizer também que você precisa passar as pernas nas pessoas. É aí que entra a parte dos valores e virtudes. Você não precisa esperar, você não tem que esperar que os outros vão agir, mas você tem seus valores. E você sabe que para você quebrar seus valores, quebrar sua virtude, é uma faca. É uma faca no peito. Você está traindo você mesmo. E para você isso importa, para os outros não, mas para você importa. Você sabe o que é certo e errado com base no que você acredita. Então você agir entendendo isso, entendendo como o mundo funciona, entendendo como conseguir ter prosperidade, mas também você entender quais são os seus valores, as virtudes que você segue e não destruir elas, é sobre a construção de senso crítico, é sobre entender como o mundo funciona e entender qual que é a sua ação sobre isso. Você entender que o mundo é volátil e várias situações e consequências diferentes vão ter. E você saber ser como água, se adaptar com base nas situações e também não perder quem é você, a sua essência, é um ponto muito importante. O que adianta você chegar em seu objetivo final e no final você se sentir um bosta, uma pessoa que perdeu sua alma no meio do caminho. Então é você ter essa construção de senso crítico e entender a situação das coisas. Eu não vou ser aquele cara que vai falar como é foda manipular e tal, tal, tal. Essa coisa de otário. Muitas das vezes as pessoas sofreram muito na vida e querem se achar fodonas e ficam consumindo vídeos sobre poderes, manipulações, e você pode estar assistindo esse vídeo exatamente por causa disso, ficar puto comigo, dar um dislike, tô um pouco me fudendo. Mas a visão que eu trago pra você é a construção da sua vida, a construção de um crescimento maior, que é muito além disso. Você saber utilizar dessas coisas, essas ferramentas, pro seu bem e pelo que você acredita é um ponto importante, não só para atacar, para assim, construir, né? Como também para proteção. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Seja volátil, se adapte ao mundo e entenda que as pessoas não pensam como você, mas você importa sim com o que você acredita. Então tenha um jogo de cintura sobre isso e construa seus objetivos. Tenha mais poder. Um abraço, falou. Assista os outros vídeos aí, tipo os da Ryan lá que eu trago mais sobre senso crítico, fechou? E é isso. Um abraço, falou, valeu e fui.